Olá, alunos do LAC Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Cato Júnior, sou o seu professor de informática aqui do nosso site lacconcursos.com.br e hoje, pessoal, nós vamos mais uma vez trabalhar algumas questões aí comentadas da banca Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC, né? A facção aí que o concurseiro tanto tem medo, é a nossa banca FCC. Pessoal, mais uma vez eu vou repetir aqui o recado para vocês. Qual é, professor? Olha só, terminou o conteúdo? Terminou o conteúdo das aulas, todas as teleaulas todas as videoaulas do seu curso, da grade do seu curso. O que eu aconselho a fazer, pessoal? A chegar e assistir o quê? Aos nossos exercícios, tá? As nossas questões comentadas, pessoal. Por quê, professor, se eu já sei o conteúdo? Para você o quê? Fixar mais ainda o conteúdo. Para você o quê? Aprender como que a banca pede, como que a banca cobra, tá? Como que a banca adora fazer pegadinha aí, tá? Eu tenho um péssimo recado aí para os alunos que vão fazer vão fazer concursos, tá? Vão fazer concursos aí que são da banca da Fundação Carlos Chagas, pessoal. Qual é, professor? A banca FCC para mim, tá? Para mim é a banca mais difícil, tá? É a banca que mais cobra aí do aluno. Ah, mas professor, e agora? Não, calma. Não é porque é difícil que você não vai conseguir acertar. Você vai acertar sim. Se você estudou todas as aulas, se você seguir o cronograma do nosso professor, o cronograma do nosso curso de informática, você vai passar, você vai acertar as questões. Legal, gente? Bom, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão aí da Fundação Carlos Chagas, uma prova do Tribunal de Contas Estadual do Amazonas, de 2012. Olha aí, pessoal, uma questão super atual. Se tiver ruim para você ler aí na teleaula, o que você vai fazer? Você vai pegar o slide e vai acompanhar. Professor, por que você não coloca maior? Porque a gente não cabe aqui na tela. Tá? Não cabe, e realmente algumas questões de informática, elas são o quê? Elas são cheias de alternativas, né, para confundir a cabeça do candidato. Legal, gente? Então, olha só. Aí, ó, a primeira questão da banca... a primeira questão, perdão, do Tribunal de Contas Estadual do Amazonas, 2012, uma questão super atual, fresquinha. Vamos lá. Uma das características dos sistemas operacionais do Windows é a possibilidade de se criar no mesmo diretório vários. Gente, mais uma vez eu vou aqui falar uma coisa para vocês. O que é, professor? Quando a banca falar de diretórios, não é lá o C2 pontos, D2 pontos, não é aqueles diretórios, não são aquelas partições que você tem dentro do seu HD, dentro do seu hard disk. O que é isso então, professor? São as pastas, tá? São as pastas em alguns editais, são editais recentes agora. O que eu vejo? Eu vejo lá a banca perguntar diretórios, não sei o que, organização de arquivos, e depois de diretórios ele coloca entre parênteses pastas. Diretório nada mais é do que isso. Legal, gente? Então vamos lá. Uma das características dos sistemas operacionais do Windows é a possibilidade de se criar no mesmo diretório vários. Vamos lá. A. Diretórios com o mesmo nome, porém com permissões de acesso diferentes. Não, gente, não é possível criar diretórios ou pastas com o mesmo nome. Tá? Não é possível, isso é impraticável. Arquivos com o mesmo nome e extensão, porém com permissões de acessos diferentes. Não, gente, não é possível criar o que? Arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão. Por quê? Vai dar duplicidade, vai dar erro. O sistema não vai aceitar. Por favor, não caiam nessa. C. Diretórios com o mesmo nome, porém com diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas na composição do nome. Não, gente, olha, eu vou falar mais uma vez aqui para você. É impossível criar pastas com exatamente o mesmo nome. Professor, eu criei uma pasta com exatamente o mesmo nome e aceitou. Mas vai estar lá entre parênteses, bem no cantinho vai ter 1, 2, 3, que vai ser o quê? O número de qual é o número dessa pasta, se é a pasta número 1, número 2 ou número 3. Legal? Arquivos com o mesmo nome. Tudo bem, porém com extensões diferentes. Bingo! É isso aqui, meu candidato.
É isso aí, meu aluno. Eu posso ter lá um arquivo, vamos lá, LAC concursos.mp3, um jingle aqui do site. Tudo bem, o nome do arquivo qual é? LAC concursos. Eu tenho lá um outro arquivo, LAC concursos.mp4. Pode cair isso na sua prova. Professor, MP4 não é a mesma coisa que MP3? MP4 eu tenho lá, eu comprei lá no Paraguaizinho, eu comprei um MP4 que toca MP3. Calma, gente. A extensão .mp3 é uma extensão de áudio. Legal? E a extensão .mp4 é uma extensão de vídeo, gente. Então eu posso sim ter dois arquivos com o mesmo nome. Mas é imprescindível que tenha o quê? Extensões diferentes. Legal? Então qual é a alternativa certa dessa questão? É a letra D, meu candidato. Isso aí, arquivos com o mesmo nome, porém com extensões diferentes. Vamos ler a última lá? Arquivos e diretórios com o mesmo nome, ainda que possuam a mesma extensão. É redundante, ele já perguntou isso lá em cima. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma questão aí da Prefeitura de São Paulo 2012. Mais uma questão super atual. No OMS. O que quer dizer o MS aí, pessoal? Vamos lá. MS é o Microsoft, tá? Microsoft Word. É apenas um editor, é apenas um editor de texto, não permitindo a edição de figuras e tabelas. No Word, eu posso trabalhar com tabelas ou com figuras? Claro, gente, eu posso sim trabalhar com tabelas e figuras. Dá uma recapitulada se você não se recorda. Na nossa aula de Word, eu fui lá inserir tabela, inserir figuras, tá? Eu posso interagir o programa Word com o Excel, tá? E o mesmo, gente, se vale para o LibreOffice Calc. É a mesma coisa, tanto o Word, tanto o Microsoft Word quanto o LibreOffice Writer, LibreOffice Writer. Eu posso o quê? Eu posso trabalhar com figuras e tabelas. B. Não permite a construção automática de uma tabela de conteúdo para um documento? Eu posso construir sim. Eu posso construir sim, sem problema nenhum, uma tabela automática. É só lá clicar no botãozinho que ele vai criar. Possui o recurso de correção ortográfica e correção gramatical. Gente, o Microsoft Word, eu posso estender um pouco mais essa questão. Eu posso atribuir também para o LibreOffice Writer. Ele possui o recurso de correção ortográfica e correção gramatical? Claro que ele possui, tá correto, gente. Tá correto isso aqui, tá correto. A principal função do Microsoft Word, tanto quanto o LibreOffice Writer, é o que? São as ferramentas, são os recursos de correção ortográfica e correção gramatical. É a principal função do Word, gente. É para isso que a gente tanto usa o Word. Eu, às vezes, assim, tenho que escrever um e-mail grande, tenho que escrever um documento, um e-mail tipo, mais extenso, que eu preciso de uma atenção especial, principalmente quando estou enviando para o meu superior lá na Casa Civil, quando eu estou enviando para o professor Luiz Antônio, que eu vou lá, abro, tá? Eu abro o Word, digito todo o meu texto e peço para que ele me ajude, tá? Eu peço para que o programa me ajude na correção ortográfica e correção gramatical, tá? Correção gramatical, como assim, professor? É a concordância, são aí as regras da gramática. Legal, gente? Então, olha só, qual é a questão correta aqui? É a letra C, C de casa, bacana. Vamos lá, mais uma. Mais uma questão aí do TJ Pernambuco de 2012. Vocês perceberam que a maioria das questões que eu consegui, aliás, as questões que eu obtive da Fundação Carlos Chagas, da FCC, foram a maioria de tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal Eleitoral, da Prefeitura, só instituições aí grandes. Então, aí nós vemos o que? O tamanho daí da responsabilidade, o tamanho da banca Fundação Carlos Chagas, que junto com a CESP, tá? Que junto com a CESP eu considero como as maiores bancas aí do Brasil. Aliás,
as bancas mais respeitadas, vamos dizer assim, né? Vamos lá, uma questão aí. Aqui nós temos uma tabelinha, tá? Aqui nós temos uma tabelinha que eu retirei lá no gráfico. Nós temos lá José, Álvaro, Penélope, Dominique, próximo. Ao selecionar as células B de B1 até B12, tá faltando ao aqui, mas na verdade é ao selecionar. E depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5. Fará com que o valor correspondente ao próximo seja. Bom, gente, olha só. Nós temos aqui 4 nomes, 4 valores, mais um nome e uma célula sem valor. O que a banca perguntou aqui? Se eu selecionar essas quatro células e quando aparecer a opção de auto preenchimento eu arrastar para baixo, o que vai acontecer? Vamos fazer diferente? Vamos ir lá no Windows. Cadê você? Vamos aqui no Windows. Eu vou abrir o Excel. Vou abrir o Excel. Nós vamos trabalhar com isso aí. Só para você ter uma ideia, eu vou explicar aqui para você o que vai acontecer, como vai acontecer e como que a banca pode perguntar de maneira diferente para você, tá? Deixar bem grande aqui para a gente visualizar. Deixa eu recordar, 1472. Cento e 188. Nós temos aqui a quinta coluna. Professor, você não colocou os nomes. Isso aqui não vai influenciar em nada na questão. É só com relação aos valores. Deixa eu só confirmar aqui. É 14, 72, 130 e 188. Beleza? Então, olha só, gente. O que a banca perguntou? Se eu selecionar essas 4 células aqui, tá? Selecionar essas 4 células. Acabei de selecionar. O que vai acontecer? O que é a opção de auto-preenchimento? É esse sinalzinho aqui que apareceu, é a opção de auto-preenchimento. Legal? Se eu arrastar aqui para baixo, gente, o que vai acontecer com essa planilha, com essa célula? O Excel, gente, ele vai encontrar um padrão, tá? Ele vai encontrar um padrão aqui entre essas células e vai atribuir o mesmo padrão para a célula B5. Mas como assim, professor? Ele vai identificar, por exemplo, fazer uma continha aqui, por exemplo, do 14 ao 72 tem uma variação tem um intervalo de 53. Tá? Não, de 58, perdão. Pro 130 também tem intervalo de 58. E na célula B4 também existe um intervalo, uma adição de 58 números. Ele vai fazer exatamente na quinta. O que ele vai fazer, gente? Eu vou botar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Ele vai me dar o número 246. Ele vai me dar o número 246. Por quê? O Excel encontrou um padrão entre essas 4 células e atribuiu a mesma variação, atribuiu a mesma quantidade de unidades na célula B5. Então, o que ele fez? Ele somou mais 58 aqui, que deu 246. Vamos lá ver qual que é a resposta. Tá, já identifiquei ali. Agora eu vou guardem esse número 246, eu vou fazer de maneira diferente aqui. Por que, professor, que você vai fazer de maneira diferente? Porque se, por exemplo, se a banca colocar lá, se eu selecionar a célula B4, tá? Se eu selecionar a célula B4, tá vendo? E arrastar para baixo até a célula B5 na opção de auto-preenchimento. Gente, agora vem a famosa pegadinha. Vem a famosa pegadinha. Como assim? Mas não vai acontecer a mesma coisa, professor? Não. Não vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque, olha só. Eu vou arrastar aqui. Ele vai duplicar o número.
Não entendi, professor. Por que ele não atribuiu a mesma variação? Porque eu não selecionei as células para ele encontrar a variação. Exatamente. Se eu apenas selecionei a célula B4 e arrastei, ele vai o que? Ele vai duplicar o número. Tá? E se eu selecionar a célula B2, aliás, B3 e B3 e B4, vamos ver o que acontece? B3 e B4, eu vou lá, vou vir aqui, B3, B4, tá? B3, B4, só um minuto. B3, B4 e vou arrastar aqui o número. Ele vai o que, gente? Ele vai conseguir encontrar a variação. Ele vai encontrar a variação e vai o que? Ele vai encontrar a variação e vai atribuir a soma de 58 dígitos, que foi o que aconteceu exatamente nessas células aqui. Legal, gente? Então vamos lá. Vamos voltar lá para nossa questão. Vamos voltar aqui para nossa PowerPoint. Muito cuidado nisso, tá? Pegou a manha aí do auto-preenchimento, legal. Então, qual é a questão? Qual foi o número que eu falei? 246. Então, tá aqui letra D, pessoal. Letra D, 246. Legal, gente? Vamos lá, vamos para mais uma questão. Mais uma questão aí do Tribunal Regional Eleitoral. Como eu falei para vocês, a FCC é especialista em fazer questões de tribunais, tá? Que são aí concursos super difíceis, tá? São concursos super difíceis. O Internet Explorer 8 possui um recurso que ajuda a detectar sites maliciosos, como ataques de phishing ou instalações de softwares mal intencionados. Lembra lá da nossa aula de segurança de informação, que eu expliquei lá que todo software malicioso, todo software mal intencionado é classificado como malware. O nome deste recurso pode ser acessado pelo menu ferramentas Gente, eu falei isso, eu dei na nossa aula de navegadores, lá que a gente explorou o Internet Explorer. E eu falei, gente, lá de um recurso que o Internet Explorer possui. O que acontece com ele? Ele tem a opção de filtrar, de proibir esses ataques. Qual é? É o modo de compatibilidade? Não, gente. Modo de compatibilidade, o que é isso? São alguns sites que foram escritos em língua muito antiga, que tem um formato ruim aí. Ele faz o que? O Internet Explorer consegue navegar nesse site através pelo modo de compatibilidade. Ele vai ser compatível com aquele site. É o Filtro Smart Screen? Gente. É o Filtro Smart Screen. É o que? Ele é uma opção do Internet Explorer que faz o que? Ele dá uma blindada no seu Internet Explorer. Ele dá uma blindada onde você acessa. E eu vi várias bancas perguntando desse cara aqui, Filtro Smart Screen. Uma pergunta para que serve. Outra questão que eu vi perguntava onde que tá esse cara aí, onde que tá esse Filtro Smart Screen, tá? Então a letra correta é a letra B, pessoal. Letra B de bola. Legal? Vamos lá que a gente tem 20 questões pela frente aí, ó. Fica sentadinho no computador, dá uma pausa no seu computador. Cansei, vai lá tomar uma água, vai lá dar uma olhada na sacada, volta pra cá que a gente vai terminar essas 20 questões aí da Fundação Carlos Chagas. Legal, gente? Olha só. TRE SP 2012, possivelmente a mesma prova daquela lá, com certeza a mesma prova, para devida conexão à internet ou intranet. É necessário que o computador possua certos pré-requisitos que possibilitem tal acesso. São requisitos possivelmente necessários para que o computador se conecte à internet, exceto, dentre esses 5 caras aqui, qual desses aqui que eu não preciso ter para acessar a internet ou intranet? O modem. Pessoal, modem, placa de fax modem hoje está completamente em desuso. Praticamente eu não conheço mais ninguém que use da placa de fax modem para o quê? Para acessar a internet. Professor, mas é um pré-requisito?
É sim, se você tem um computador sem placa de rede, se você tem um computador, se você mora numa região que não é atendida pela sua rede, pela sua operadora de internet, você vai ter que usar sim a placa de fax modem para acessar, para ter acesso à internet. É o firewall. Gente, o que é o firewall? Eu já expliquei e vou falar mais uma vez. O firewall é uma proteção, é uma espécie de muro que você vai fazer na sua rede, tá? Uma espécie de muro que você vai fazer na sua rede, para quê? Para proteger a sua rede, o seu computador de ataques. Eu preciso dele para acessar a internet? Não, gente. O firewall é uma opção que você vai fazer, que você vai instalar na sua empresa ou na sua casa, para o quê? Para coibir ataques externos na sua rede. Mas eu não necessito dele exatamente para o quê? Eu não necessito dele para ter acesso para navegar na internet. Então essa é a questão correta, é a letra B. Mas eu só vou falar mais alguma coisa. Aqui a letra C, o provedor. Eu tenho que ter o acesso, eu tenho que ter um provedor para ter acesso à internet. Sem sombra de dúvida, mesmo eu tendo um modem, eu vou ter que do modem eu vou discar para algum provedor. Eu tenho que ter o que? A placa de rede. No caso, se eu não tiver internet, se eu não tiver placa de fax modem, eu posso usar a placa de rede, tá? Mas aí no caso da intranet eu tenho que ter a placa de rede, porque pelo modem eu não acesso a intranet. E meu computador tem que reconhecer sim o protocolo TCP/IP. O que é protocolo TCP/IP, professor? É o protocolo de comunicação da internet. Tá? No caso do TCP, é o protocolo de envio e recebimento de arquivos de informação, e o IP é o protocolo do número do IP do nosso computador, que seria a mesma coisa do número no nosso telefone. Pessoal, mais uma dica, eu vou repetir, eu já disse isso em várias outras aulas que eu já dei. Tá? Em várias outras questões comentadas que eu trabalhei, não procure cabelo em cabeça de careca. Por quê, professor? Porque eu já vi que era o B. Pô, identifiquei a firewall. Eu não preciso de firewall para entrar na internet ou na internet. Vai lá e marca. Por quê, gente? Porque eu já cansei de ver aluno. Eu mesmo já errei. Achar a questão correta, pá, terminar e voltar naquela questão, ficar mastigando e ficar, não, tá errado, é pegadinha, puf, marcar e errar. A chance de você errar é maior do que você acertar. Legal, gente? Então, letra B é a letra correta. Mais uma questão da Infraero 2011. Para evitar a invasão aos sistemas de uma empresa, é recomendado que se use em cada máquina uma senha para o login. Para maior segurança, deve conter. Uma senha para maior segurança deve conter. Gente, aqui nós vamos entrar o seguinte, em algumas questões de bancas. Algumas questões de concursos, o que acontece? A banca não pede teoria. A banca pede o que? Raciocínio lógico do candidato. Ela quer saber se o candidato tem discernimento. Por quê? Não existe uma regra. Não existe uma regra. Para formatar uma senha, você tem que usar tal. A senha é pessoal, a senha é sua. Então você que vai escolher se eu quero colocar o nome do meu cachorrinho, se eu quero colocar o número 1, 2, 3, você que vai definir. Você que vai definir qual o grau de dificuldade da sua senha. O maior prejudicado nisso é você. Legal? Mas aqui ela está pedindo para você o seu discernimento. Ela quer saber o que? O seu raciocínio lógico. Por exemplo, letra A. Palavras estrangeiras, de preferência as que pertençam a algum dicionário. Bom, não sei se você quiser colocar lá uma palavra estrangeira, uma table, por exemplo, que é mesa em inglês, tudo bem, mas a chance de você esquecer é muito grande. Variações de nomes dos usuários, como por exemplo a escrita do nome em ordem inversa. Por exemplo, já não vejo fundamento nisso. Sequência apenas de números ou formada apenas por letras repetidas. Não sei, eu acho que com certeza é uma senha fácil, né? Letras, números, variações de letras maiúsculas e minúsculas. D, talvez? Vamos ler aí. Palavras e números de fácil memorização, como placas de automóveis, datas de nascimento de familiares. Essa aqui eu acho que é a mais fácil de todas. Data de nascimento, tá? Eu conheço aí várias pessoas que usam de data de nascimento como senha. Então gente, dessas cinco questões,
Qual que se encaixa mais uma dificuldade maior? É a letra B, gente. É a letra B. Letras, números e variações de letras maiúsculas e minúsculas. Por que isso, professor? Porque o nosso provedor consegue identificar, por exemplo, eu quero que a minha senha seja Cato. K minúscula, A maiúscula, T minúscula e O maiúsculo. Ele vai identificar que a maiúscula, o T e o O são letras maiúsculas. Aí, se eu digitar só o Cato comum, convencional, ele não vai identificar. E se eu digitar apenas Cato maiúscula, ele não vai aceitar. Então, a letra D é dentre dessas opções, é a opção que mais se encaixa, que dá mais segurança à empresa e ao usuário. Legal, gente? Qual é a letra certa? É a letra D. Letra D de dado. D de Danilo. Vamos lá, Infraero 2012, mais uma questão. Uma questão do TRT, 20ª região, 2011. Pessoal, se tá ruim para você ler na sua teleaula aí, que eu acredito que possa estar, acompanhe no material, porque essas questões não tem como eu ficar dividindo em slides. Tá? Não tem como eu ficar dividindo em slides, que são questões que elas precisam estar no mesmo slide. Vamos lá. Sobre o hardware e software, analise. 1. ROM. São memórias de baixa velocidade localizadas em um processador que armazena dados e aplicações de usuários para uso imediato do processador. Gente, uma coisa que invalidou essa alternativa. O que? Memória ROM, eu expliquei que é memória ROM na nossa aula de hardware, certo? E onde fica essa memória ROM? A famosa memória ROM. No computador, é claro. Onde fica essa memória? Fica na placa-mãe, gente. E aqui está dizendo o quê? Que a memória ROM fica localizada em um processador. Não, então, a memória ROM não fica armazenada no processador. Isso que invalidou a questão. Tá um pouco embaçada aqui. Deixa eu ver se melhora aqui, gente. Tá, beleza. Vamos lá. Então, a 1 está errada. 2. O tempo de execução de um computador é medido em ciclos. Cada ciclo representa uma oscilação completa de um sinal eletrônico fornecido pelo gerador do relógio do sistema. A velocidade do computador geralmente é dada em GHz. Gente, está correta. A velocidade do processador é medida assim por ciclo. Como assim ciclos, professor? Vamos falar uma maneira mais simples. Cada ciclo ele faz uma conta, por exemplo, uma conta de adição, uma conta de subtração. Tá? Então, cada ciclo desse é medido e assim é calculado a velocidade de um processador. É medido geralmente é dada em GHz, GHz. Atualmente, gente, a velocidade do processador é isso. O que é 1 GHz? É 1 bilhão de ciclos. Ou seja, 1 bilhão de cálculos por segundo. Antigamente, lá em 98, 99... 93 foi o meu primeiro computador que tinha apenas 40 MHz, tá? Esses ciclos eram medidos em milhões. Hoje já estamos na casa dos gigahertz. Isso aqui é o padrão de hoje, tá? É o gigahertz, assim como gigabyte é um padrão de memória de armazenamento. Tá correto? O processador é um componente de hardware que executa um fluxo de instruções em linguagem da máquina. Correto? É exatamente isso. Um aplicativo é primariamente um gerenciador de recursos do computador. Seu projeto está intimamente ligado aos recursos de softwares e hardwares que devem gerenciar. Pessoal, quem gerencia o hardware? Qual programa, tá? Qual programa que gerencia o hardware? Aqui está falando de aplicativos. Tá? Aqui está falando de aplicativos e não é isso. Aplicativos são aqueles programinhas que nós usamos. É o Word, o Excel, tá? O MSN, o navegador que você está assistindo a aula aí é um aplicativo. Não é função desses aplicativos gerenciar o hardware. De quem é a função de gerenciar o hardware? É do sistema operacional. Que não é um aplicativo, é o sistema operacional. Então essa questão aqui está ok, está inválida, está errada. Qual é a alternativa correta? É a letra C. O 2 e o 3 estão corretos. Legal, gente? Ó, memorizem isso. Dá uma estudada nisso aqui de novo. Tá? Dá uma repassada nisso aqui. Para vocês não errarem. TRT 20ª região 2011. Gente, essa FCC é mestre em fazer
provas de tribunais. Sonho de consumo de qualquer concurseiro, né? Imagina lá, seu cargo analista do Tribunal Regional Trabalhista, analista do Tribunal de Contas, nossa, auditor externo, na verdade, né? Bom, gente, olha só. Muitas vezes o conteúdo está sendo digitado não cabe numa célula em uma planilha. Nesse caso, é necessário inserir uma quebra de linha na célula. Para realizar esse procedimento, utiliza-se no Calc do BR-Office 3.1 e no Excel 2010, respectivamente. Gente, isso aqui é uma questão de altíssima dificuldade, tá? Altíssima dificuldade, porque é decoreba pura, tá? E outra só, é um atalho que ninguém usa praticamente, tá? É um atalho que ninguém usa basicamente, que é o de quebra de célula. Eu mesmo não uso esse atalho, eu vou lá e como é que chama? E usa a opçãozinha lá. Vamos lá. Alt Enter, Ctrl Enter, Alt e Tab, Shift Tab, Shift Enter e Alt Enter, Ctrl Enter, Ctrl Tab e Ctrl Enter e Alt Enter. Gente, aqui a alternativa correta é a letra E, tá? É o Ctrl Enter e Alt Enter. Eu vou disponibilizar para vocês mais uma listinha aí de atalhos do Excel e do BR Office, do BR Office 3.1 do Calc, né? Para que vocês decorem aí esses atalhos. Então, Ctrl Enter é no Calc, tá? E o Alt Enter é no Excel. Vamos lá ver se realmente o Alt Enter, isso aqui eu colei do gabarito, tá? Vamos ver se lá no Excel é o Alt Enter que é o correto. Vamos voltar aqui no Excel. Por exemplo, eu vou inserir bastante número aqui. Vou dar lá o Alt e Enter. Viu lá? Ele quebrou sozinho, tá? Ele fez a quebra sozinha dos números. Então, o Alt Enter procede, o Alt Enter no Word, no Microsoft Word, procede. E no Calc é o Ctrl Enter que faz essa função aí, um nível altíssimo de dificuldade. Eu tenho certeza que muita gente ia errar. Eu possivelmente também iria errar, tá? Eu também ia errar porque eu não me recordo desse atalho aí no Calc e no Calc e no Excel. Eu vou falar aqui para vocês que eu vou tentar disponibilizar o mais breve possível uma lista de atalhos aí do LibreOffice, gente, não se esqueça, LibreOffice, Calc e do Microsoft Excel. Vamos lá, letra E, Ctrl Enter e Alt Enter. TRT 20ª região. Mais uma questão aí, 2011, gente, Tribunal Regional do Trabalho. Ângela recebeu um e-mail de Ana Luísa, direcionando a vários destinatários, aquelas famosas correntes que eu odeio. Não me envie uma corrente, pelo amor de Deus. Após fazer a leitura do e-mail, Ângela resolveu enviá-la a Pedro, seu colega de trabalho, considerando que Pedro não estava na lista de destinatários do e-mail enviado por Ana Luísa. Para executar essa tarefa, Ângela deverá selecionar a opção. Gente, isso aqui é uma questão super fácil. Por que fácil, professor? Aquela outra lá de cima, eu também posso dizer que se você souber, é fácil. Só que o que? Não está presente, gente. Não está presente no nosso cotidiano. Não está presente no nosso cotidiano. Então, o que acontece? Você não memoriza. Você não... Como é que eu vou dizer para você? É difícil, são coisas que... Porque a maioria das maiorias das questões de facilidade, fáceis das provas de concurso, o que acontece? Está presente no nosso dia a dia. Essa aqui é um caso típico de uma questão que está presente no nosso dia a dia. Quem não recebeu um e-mail lá, quem não recebeu um e-mail e quer o quê? Enviar para outro colega, quer enviar para outro colega de maneira fácil, rápida e simples. Qual é a opção aqui dessas 5 opções que eu vou ter que selecionar? Responder? Não, gente, responder porque eu vou responder para toda a outra, para todas as pessoas que me enviaram e que estão presentes na lista de e-mail. Encaminhar? Gente, é exatamente encaminhar. Eu vou lá, vou encaminhar essa mensagem para outra pessoa. Eu vou encaminhar essa mensagem para algum colega. Legal? Adicionar destinatário, porque eu vou colocar localidade e responder a todos aí
Acho que essa aqui é uma das questões mais fáceis que eu vi ultimamente, uma questão recente de 2011. Por que que é fácil, professor? Porque está presente no nosso dia a dia. Legal? Vamos lá, mais uma questão. Letra B, a letra correta, né? Encaminhar. Mais uma questão aí do TRT 20ª Região 2011. Pedro e Tarcísio trabalham em escritório da mesma empresa, situados em cidades diferentes. Pedro criou um documento utilizando o Microsoft Word e deseja compartilhar de forma que Tarcísio possa consultá-lo e editá-lo diretamente na web. Para que isso, Pedro pode utilizar uma ferramenta. Só vou fazer uma brincadeira aqui. É incrível como a banca usa o nome Pedro, ou usa o nome João. Por que a banca não usa um Cato, por exemplo? Só uma brincadeira aí, pessoal. Vamos lá. Então, possa consultá-lo e editá-lo diretamente na web. Para isso, Pedro pode utilizar da ferramenta. Então, vamos lá, gente. Qual dessas ferramentas aqui eu posso abrir documentos, tá? Que pode ser criado em seção.doc ou .odt. Eu posso aqui abrir esse documento, eu posso editá-lo de maneira fácil, rápida e gratuita na internet. Na maioria dos casos, gratuita. Nós sabemos que essa empresa aqui ela tem uma opção de fornecer esse serviço para empresas. Vamos lá. É o Google Docs? É, gente. É o Google Docs. O Google Docs eu tenho a opção de abrir um documento, eu tenho a opção de editar um texto, eu tenho a opção de formatar uma planilha. Não tão bem quanto no Excel ou no Word, mas vai me quebrar o galho, vai resolver o problema. A Microsoft já disponibiliza, tá? A Microsoft já tem um pacote do Office Online, que é bem mais barato que o Office, que o pacote do Office. Legal? Então o Google Docs é sim o programa que eu posso usá-lo para editar, salvar, trabalhar de maneira online na internet. Legal, gente? Qual que é a letra correta? É o Google Docs. É o Google Android, é um sistema operacional de celular. Yahoo Web Office, Microsoft Web Office, nem existe esse programa aí. Legal, gente? É o Google Docs. Mais uma Banco do Brasil 2011. Para você que está estudando para a prova do Banco do Brasil, está aqui uma questão bem interessante. Mantenha um computador que não é provido de bateria funcionando, mesmo com ausência total temporária de energia de rede elétrica. Trata-se de outra questão fácil, porque todo mundo sabe que é o no-break, gente, que segura a energia, que segura a ponta firme lá quando a energia acaba. Isso aqui eu não dei em aula, mas isso aqui é uma questão, gente. Tá? Isso aqui é uma questão que está aqui no nosso cotidiano. É uma questão que está no nosso cotidiano. Nós vivemos isso. Eu lá no meu trabalho tenho um no-break, aqui ali na banca tem um no-break. Todo mundo tem um no-break, porque nós sabemos que a energia do Brasil, tá? Que o sistema, que nossas empresas de energia não têm assim tanta responsabilidade com seus consumidores e vive faltando energia, pelo menos aqui no Mato Grosso. Não vou falar que vive acabando a energia, mas mexe, vira, dá uma quedinha, dá uma oscilação. E se você está lá na sua máquina fazendo seu TCC, fazendo um trabalho extenso, não habilitou a função de autossalvamento do seu Microsoft hoje, que eu já falei para você como é que funciona, tá? Não habilitou essa função de autossalvamento. Gente, é uma quedinha de 1 segundo. Papá, desligar e voltar a energia. Acabou, você perdeu tudo que você escreveu. Por quê? Porque nós sabemos que a memória RAM, que é onde fica armazenadas as informações que nós estamos trabalhando, por exemplo, essa apresentação aqui, está sendo trabalhada na memória RAM. Claro que está salvo no meu pendrive, está salvo no computador, mas se eu fizer alguma modificação aqui e não salvar e dar uma oscilada de energia, eu vou perder tudo, porque nós sabemos que a memória RAM é uma memória volátil. Isso aí, pessoal. Então vamos lá, no break é o que segura as pontas. Desfragmentador não é. Nós sabemos que o desfragmentador serve para organizar a nossa cadeia, processador, placa de rede e placa-mãe. Essa aqui é uma questão que está o que, gente? Está presente no nosso cotidiano, tá? Nós sabemos, nós vivemos isso aqui todos os dias. Nós sabemos que o no break serve para isso. Se cair, é usado para estabilizar a energia, para evitar contra oscilações, surtos. É o estabilizador também, tem a mesma função, mas no break, em regra, é o que cai. Então, guardem isso. No break,
Só para traduzir para você aqui no break, nada mais é que não pare, não freie, não break, ou entendeu? Letra B, B de bola. Mais uma questão aí do TRE AP 2011. Em termos de componente básico do computador, um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de trabalho, que a todo momento tem seu conteúdo alterado, até mesmo descartado, quando ela não é energizada. Gente, eu acabei de falar sobre isso. Qual é o componente? Qual desses 5 componentes aqui precisa estar energizado para guardar as informações? É a placa-mãe? Não, gente. A placa-mãe não é, porque a placa-mãe serve como intermédio entre os componentes. É o processador? Gente, o processador não guarda informação, tá? O processador não guarda informação, ele apenas efetua os cálculos, as instruções que a ele é atribuída. É o HD? O HD ele não precisa ficar energizado para salvar o conteúdo, para trabalhar esse conteúdo. É a placa de vídeo? A placa de vídeo serve para gerar vídeos. E é a famosa memória RAM que eu acabei de falar. Legal, gente? Vamos lá, mais uma questão. Letra D. Opa, tá errado aqui, gente. Desculpa. Eu vou arrumar aqui porque eu gosto de arrumar ao vivo aqui para vocês. Desculpa pelo erro. Acontece. Letra E. FCN 5. Vamos voltar lá para a questão. Vamos voltar. Pequeno erro de percurso aí comum, tá? Acontece um. É a letra E, pessoal. Desculpe pelo erro aí, eu acabei de consertar aqui. Memória RAM é a memória, é o que é como nossa mesa de trabalho, tá? Legal, perdi até o fio da meada. Tudo bem, TRT quarta região, tá? TRT quarta região, se eu não me engano, TRT quarta região é lá no Rio Grande do Sul, 2011. Vamos lá. Dispositivo específico responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor. Dispositivo específico que permite que o computador transmita e receba dados de outros computadores por meio de linha telefônica. 1 e 2 são, respectivamente, esses dois caras aqui são o que? Dispositivo 1, vamos lá. Específico responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor. Que cara que é esse? 2. Dispositivo específico que permite o computador transmita e receba dados de outros computadores por meio de uma linha telefônica. Bom, primeiro é a placa-mãe USB? Não, não é. O que é USB? Universal Serial Bus. USB e placa de rede? Bom, placa de rede envia e recebe dados? Envia, mas ele usa linha telefônica? Não usa linha telefônica. Placa de rede e banda larga? Placa de rede acabei de falar, e banda larga acabei de falar também. Memória e banda larga não são. Placa de vídeo e modem são esses dois caras aqui. Placa de vídeo, o que é? Dispositivo específico responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor. Correto? Ela que é responsável pelas imagens que é gerado no computador. Mas, professor, o meu computador não tem placa de vídeo. Eu não instalei nenhuma placa de vídeo nele. Ele tem sim, cara. Ele tem sim, mas está instalada on-board. Ela está instalada na sua placa-mãe. E o modem, tá? O modem é um dispositivo específico que permite que o computador transmita e receba dados de outros computadores por meio da linha telefônica. Bingo, matamos aí. Qual que é a letra correta? É a letra E. Letra E de Edmundo. A letra E aí é a resposta aí dessa questão aqui. Questão fácil também. TRT, quarta região. Do ponto de vista de prevenção de vírus, ao receber uma mensagem eletrônica, um electronic mail ou e-mail, de origem desconhecida com arquivo anexo, executável. Do ponto de vista de prevenção de vírus. O que eu devo fazer para prevenir vírus? Gente, aqui também já não é. É uma questão que de discernimento lógico, de raciocínio lógico.
Porque não existe exatamente, como eu acabei de falar, como eu já disse para vocês, não existe o quê? Não existe, gente, não existe uma teoria para isso, um manual. Você recebeu e-mail, pá, 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 não. Nós temos que ter um discernimento lógico, raciocínio lógico. As mensagens não podem ser lidas, mas os arquivos podem ser executados. Gente, essa aqui... O que é um vírus, gente? O que é um vírus quando a gente recebe? Qual que é o grande problema? É o que? É a gente executar o programa malicioso. Então aqui está completamente errado. A mensagem não pode ser lida, mas o arquivo pode ser executado. É isso aqui que todo cracker, tá? É isso aqui que todo cara malvado quer fazer, que você execute o arquivo dele. A mensagem pode ser lida, mas o arquivo não deve ser executado. Opa, aqui eu acho que está correto. Por quê? Quando a gente recebe um negócio no e-mail, nós podemos sim lá no e-mail abrir esse e-mail. Tá? A gente pode ler o conteúdo do e-mail e lá embaixo vai ter o quê? Vai ter um executável. Gente, pelo amor de Deus, não clique nesse cara. Não salve esse cara. Não clique nesse link. Isso acontece muito o quê? Com golpe de phishing. O que é isso? A pescaria lá, pô, vamos pescar o cara lá. Ele manda pra gente um e-mail, por exemplo, seu nome está negativado. Clique aqui, é o famoso clique aqui. Clique aqui para ver a sua situação cadastral. Aí você vai lá, vai clicar, esse link vai encaminhar para outro site malicioso que você vai baixar um arquivo e vai executar um arquivo que pronto, você foi infectado. De maneira nenhuma, não execute arquivo, gente. Não execute arquivos de pessoas desconhecidas ou até mesmo de pessoas conhecidas. Acontece muito, a pessoa está infectada e espalhar para todo mundo, tá? Que você não saiba o que, qual é a procedência desse arquivo. Muitas vezes as pessoas caem porque recebem de amigos arquivos. Eu mesmo quase caí esses dias. Por quê, professor? Porque eu já falei para vocês que eu não tenho antivírus, eu não uso antivírus no meu computador. E confirmo para vocês, há muito tempo eu não pego um vírus, eu vou dizer há mais de 4 anos. Como é que você faz, professor? É o dedão, gente. É o dedão. Eu sei muito bem onde coloco o dedão lá para clicar para abrir o arquivo. Eu tenho um controle extremo aí com relação a isso. Eu não abro o arquivo duvidoso. E por um acaso, esse dia eu quase caí, gente. Mas quase, quase mesmo. Eu tava conversando com uma aluna, tá? Uma aluna lá do Rio de Janeiro, eu acredito, acho que seja do Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar e ela começou a me enviar o que? Arquivos de provas para eu interagir com ela, para auxiliá-la. Aí por um acaso ela mandou um arquivo que não foi ela, foi um vírus. O computador dela que estava infectado e eu fui lá e cliquei para baixar o arquivo. Na hora que eu baixei o arquivo, eu me liguei que era um vírus, tá? Eu me liguei que era um vírus e não executei o vírus, fui lá e excluí o arquivo. Se eu tivesse que executado o arquivo, eu teria que infectado. Mas como eu apenas baixei e não executei rapidamente, eliminei, escaneei a área, acabou, não fui infectado. Legal? Então sim, a mensagem pode ser lida sem problema nenhum, mas o arquivo de maneira nenhuma pode ser executado. Encontramos a alternativa correta. Repito mais uma vez para vocês, não fiquem tutubiando, né, e não fiquem trabalhando, mastigando a questão que vocês vão acabar errando. Eu já identifiquei que a B está correta e já vou para a letra B, que é a letra correta. Legal? Mais uma questão aí do TRT, tá? Tribunal Regional do Trabalho. Quando um navegador de internet apresenta em sua barra de status um ícone de cadeado fechado, significa que? O que significa aquele cadeadinho lá, gente? Lembra que eu expliquei na aula de segurança de informação? Perdão, na aula de navegadores? O que significa aquilo lá? Somente spams de sites confiáveis serão aceitos pelo... Ih, gente, aquele já estava aqui, ó. Aqui no final já estava a resposta, perdão aí. Então é a letra E, vamos lá. Comunicação entre o navegador e o site está sendo feita de forma criptografada. Essa é a questão correta, foi um erro meu. Mas eu vou comentar cada uma dessas aqui. Somente spams de sites confiáveis serão aceitos pelo navegador? Não, gente. Nenhum spam é aceito. Na verdade, spam é o que? Spam são os e-mails enviados de maneiras que você não pediu, não aceita. O navegador está protegido por um programa de antivírus? Não, gente. O navegador não está protegido por um programa de antivírus. A comunicação está sendo feita, monitorada por um firewall. Aquele cadeado não tem nada a ver com isso.
tá? Às vezes a sua comunicação pode estar sendo feita a sua navegação pode estar sendo monitorada por um firewall, mas não vai aparecer lá naquele cadeadinho. Não é isso que é a função. O site exige senha para acesso em suas páginas, não é isso. E é exatamente isso, gente. Que como a letra E está aqui embaixo, a comunicação entre o navegador e o site está sendo feita de forma criptografada. O que é criptografada, gente? Quando a gente insere as informações, tá? Essas informações são embaralhadas, são enviadas e depois são desembaralhadas no seu receptor para que se possa obter essa informação. E no trajeto, se alguém interceptar essa informação, não vai ter o que? Não vai ter a chave, não vai ter a chave desse cadeado. Então, aquele cadeadozinho lá, nada mais é do que suas informações estão sendo criptografadas. Muito importante, gente. Quando você for fazer uma compra na internet, quando você for entrar no site, inserir seus dados, veja se tem o cadeadinho. Beleza? Mais uma questão aí do TJPE, Tribunal de Justiça aí. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e medidor de CPU, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho no Windows 7. Trata-se de painel de controle de serviço? Não, não é, gente. Painel de controle é outra coisa. Serviços administrativos? Não são. São gadgets? Sim, gente, são gadgets. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui na área de trabalho. Aqui eu tenho a área de trabalho do meu Windows 7. Legal? Então você trabalha com XP, você não tem essa opção. Se eu vir aqui e colocar lá gadgets, gente. Aqui, ó, gadgets. Você viu aqui embaixo? Eu tenho a opção desses gadgets aqui, ó. O que é um gadget? É um programa que vai me auxiliar. Aqui no caso, monitorar, por exemplo, eu posso colocar um relógio. Eu posso colocar medidor de temperatura, eu posso colocar um tempo, eu posso visualizar o tempo na minha área de trabalho. Então, gente, esses programas nada mais são do que os famosos gadgets. Se você não conhece, se você usa o Windows 7, você vai lá na barra na sua área de trabalho, vai clicar com o botão direito, tá? E vai lá ter a opção de gadgets. Legal, gente? Vamos fechar aqui. Então, gadgets é a resposta certa. Budgets nem existe. Ícones da área de trabalho e notificação, que não são esses programinhas. Legal? Qual que é a letra correta? É a letra C. Gadgets. Legal? Hoje, celulares também contam com isso, tá? Celulares aí, Android, aí tem essa opção de vários gadgets na sua tela, que pode estar te auxiliando no dia a dia. Uma rede restrita que utiliza protocolos e tecnologias de internet para a troca e o processamento de dados internos de uma empresa é uma rede restrita que utiliza protocolos e tecnologias de internet para a troca e processamento de dados internos de uma empresa é denominada. O que é isso aqui? É uma rede, basicamente, uma rede interna, né? Uma rede dentro de uma empresa. O que é? É um feed? Não, não é um feed. O que é isso, feed? Feed é o RSS, é aquela tecnologia de seguir que eu falei na aula de navegadores. B é o VoIP, Voice sobre IP, Voice over IP. Não, gente, não é o VoIP. É uma intranet? É uma intranet. Nada mais é do que isso aqui, gente. É uma rede interna. Isso nada mais é do que uma rede interna. Uma rede que é usada para troca de informações e processamento de dados internamente. É uma intranet. É uma webjet? Gente, webjet é uma empresa de aérea, não é uma webjet e também não é uma extranet. A letra correta é o que? É a letra C. Vamos lá, mais uma questão aí. Estamos acabando, gente. Calma lá, força. TCE São Paulo 2010. Um supervisor solicitou a um funcionário que procedesse à adaptação de uma placa de rede e uma de som na placa-mãe do seu microcomputador, considerando que na placa-mãe não existe considerando que na placa-mãe existem encaixes próprios para tal. O funcionário deve. Olha só, lembra da nossa aula de hardware, gente, que eu falei lá dos slots? Que se eu quiser o quê? Se eu quiser colocar uma placa de som mais poderosa, eu posso inserir. Se eu quiser colocar uma placa de vídeo mais poderosa, eu posso o quê? Expandir a capacidade de processamento do meu computador.
Então, o que eu vou usar? Eu vou ter que usar um slot para inserir essas placas. Você viu que ele falou bem que a placa de rede e uma unidade de som na placa-mãe. Na placa-mãe. Legal? Então, o que eu vou usar, gente? Para cada um desses caras aqui, eu vou ter que usar um slot livre. Uma para a placa de rede e outra para a placa de som. Então, quantos slots eu vou usar? Utilizou um slot livre? Não. Utilizou 2 slots livres? Exatamente isso, gente. Eu vou ter que utilizar 2 slots. Um para a placa de rede e outro para a placa de som. Encaixou diretamente na placa-mãe um plug USB? Não tem como, gente. Diretamente na placa-mãe. Encaixou diretamente na placa-mãe 2 plugs USB? Não. Não foi, encaixou diretamente na placa-mãe um plug paralelo. Não é. Então ele utilizou o que? Ele utilizou de 2 slots livres. É a letra B de bola. Questão fácil aí também. Mais uma questão de 2010 aí do TRE. Para copiar um arquivo de uma pasta para outra dentro de uma mesma unidade drive, pode-se arrastar o arquivo, pode-se utilizar o arquivo com mouse, arrastar o arquivo com o mouse na pasta de origem para a pasta de destino, mantendo pressionada a tecla. Qual que é, gente? Eu vou tirar de uma pasta e colocar em outra. Eu vou lá, vou selecionar e vou utilizar o qual? É a Shift. Gente, a Shift serve para o que? Para recortar. Se eu for lá no Explorer, pegar um arquivo e colocar com a tecla Shift, eu vou o que? Eu vou recortar. É a tecla Ctrl? É exatamente a tecla Ctrl. A tecla Ctrl vai criar o que? Vai criar uma cópia, gente. Vai criar uma cópia do arquivo. Então, a letra certa é a letra B. Isso aqui é bom para quem concurso. Por exemplo, se perguntasse se era para recortar, ia ser a tecla Shift. Legal, gente? Vamos lá, mais uma questão. Uma da Sergipe Gás, 2010. No item 2, 1 GB corresponde genericamente ao que? Vamos lá, isso aqui é uma questão... Ah, você acha que é fácil? Mas vai lá, você pode confundir aqui, gente. Qual que é a diferença de bytes e bits? Então, aí já é uma coisa interessante. 1 GB corresponde genericamente. Corresponde genericamente. Por quê? Porque nós sabemos que 1 GB... ele tem um númerozinho quebrado, que é lá, tem o número 24 lá no final, porque é a 10ª elevada à potência, enfim. Mas genericamente, quando você pensa em 1 GB, você está pensando em quê? Em 1000 bytes. Gente, 1000 bytes, genericamente, porque na verdade é 1024 bytes, é o quê? É 1 megabyte. 1000 bits, 1 milhão de bits, 1 milhão de bits não é um gigabyte, tá, gente? Por quê? Porque 8 bits corresponde a 1 gigabyte. Legal? 1000 bytes, 1 milhão de bytes. Será que é 1 bilhão de bytes? 1 milhão de bytes não é 1 milhão de bytes. Perdão, gente, eu falei errado. 1000 bytes é 1 kilobyte, tá? 1 milhão de bytes é 1 megabyte. 1 bilhão de bits não é 1 gigabyte. Por quê? Porque nós sabemos que 8 bits corresponde a 1 byte. Então, a letra certa é o que? 1 bilhão de bytes corresponde ao que? Corresponde a 1 gigabyte. Muito cuidado. Genericamente, porque nós sabemos que o quê? Que 1 gigabyte, na verdade, é 1 bilhão e 24 milhões. 1 bilhão e 24 milhões de megabytes. Legal, gente? Qual que é a resposta certa? É a letra E. Bom, vamos lá. Terminamos aí as nossas 20 questões comentadas aí da banca aí da Fundação Carlos Chagas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula, espero que venha somar com vocês aí no estudo de vocês. Não entendeu alguma questão? Vai lá, volta, reassiste, refaça alguns exercícios, refaça algumas aulas, acompanhe a aula nos slides, tá? Qualquer dificuldade para ler aí, porque a gente precisa realmente inserir todas essas informações em apenas um slide, tá? Espero que vocês tenham gostado. Avalie essa aula, avalie aí o seu professor de 1 a 5. Se puder colocar o 5, eu vou adorar, sem problema nenhum. Pessoal, um abraço, fique com Deus e até a próxima aula nossa. Um abraço.